Olá, esse aqui é um vídeo de apresentação para o trabalho para a matéria de inteligência artificial sobre aprendizado de máquina não supervisionado. Olá, meu nome é Felipe e sou aluno de engenharia física não fiscar. Primeiramente, vamos falar do problema, que consiste na execução do algoritmo de aprendizado não supervisionado para agrupamento, utilizando o algoritmo Camins, que foi estudado na disciplina. E vamos utilizar o método de cotovelo para definir o melhor número de grupos, e vamos utilizar a biblioteca Scikit-learner. O conjunto de dados que selecionamos, ele pertence ao repositório CI, que trabalha com a estimativa dos níveis de obesidade com base em hábitos alimentares e condições físicas. Como o problema se baseia principalmente na adaptação de um código já apresentado em sala de aula, vamos partir diretamente para a visualização do código e sua explicação. Partindo para o código, aqui temos o enunciado do problema, que já foi abordado. Temos todas as etapas que é necessário fazer para completar e resolver o problema. Temos o link aqui da base que foi utilizada. E partindo para a etapa onde está a solução, iniciamos fazendo a importação das bibliotecas, que utilizaremos para a resolução. Os erros das bibliotecas devem ser ignorados, uma vez que isso vem de um erro com a extensão do VS Code, pois todas as bibliotecas estão devidamente baixadas dentro do ambiente que estamos trabalhando. Ainda nessa primeira célula, também fazemos a importação do dataset, então, rodando ela, vamos ter toda a base de dados que iremos trabalhar em cima. Enquanto roda, vamos seguir aqui para a segunda parte, onde é criado a tabela de dados e uma tabela separada com os targets, os objetivos que vão a ser classificados. Aqui na base de dados, vemos que temos critérios como gênero, idade, altura, peso, entre vários outros, como consumo de água durante o dia, e temos vários tipos, como objeto, float, e como a gente vai trabalhar principalmente com dados contínuos, precisamos fazer uma transformação dos dados do tipo objeto. Aqui temos a tabela, onde estamos apresentando um resumo da base de dados que estamos trabalhando, e aqui temos a coluna dos targets que queremos alcançar. Então, vamos fazer uma transformação desses dados que são do tipo objeto, que são os atributos nominais, e vamos transformá-los em atributos binários. Primeiramente, a gente começa selecionando os critérios que são do tipo objeto. Esses vão ser as nossas colunas do tipo categóricos. Em seguida, a gente vai fazer uma nova base, onde vamos trocar as colunas do tipo categóricos e aplicamos o método getDummies da biblioteca Pandas e fazemos a substituição na nossa nova base codificada. E depois seguimos com a normalização de todos os atributos. E para normalizar, usaremos a classe minMaxScaler da biblioteca sklearn. Então fazemos o fit e a transformação, e aqui podemos ver o cabeçalho da nossa base agora, com os atributos que antes eram categóricos. Podemos ver que agora eles são binários e foram separados em cada categoria. Agora, com a base já trabalhada, a gente vai partir para a aplicação do algoritmo Camins. E para isso, a gente seleciona os possíveis resultados. E com esse possível resultado, determinamos o número de clusters que iremos trabalhar. Então, declaramos o modelo Camins, com o número de cluster, que no nosso caso é igual a 7. E setamos uma seed para garantir que para cada repercussão do algoritmo não haja mudança pela aleatoriedade. Então, aplicamos o modelo à nossa base trabalhada. Então, separamos em duas variáveis os targets reais dos targets previstos pelo modelo Camins. Então, rodando a célula, temos agora dois array do NumPy, e com isso a gente vai aplicar dois índices de validação, o Adjust Range Index e o Adjust Mutual Information. O índice ARI mede a concordância entre pares de pontos dentro dos clusters, isso é, se o par de pontos foram alocados de forma correta, se ele selecionou os grupos corretos para alocar cada par de pontos. Já o índice AMI, ele calcula o quanto de informações os agrupamentos verdadeiros e os preditos compartilham.
O índice ARI, ele varia de -1 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, mais idênticos são os agrupamentos, enquanto que o índice AMI varia de 0 a 1. 0 representa que não há nenhuma relação entre os agrupamentos, e 1 é que os agrupamentos são exatamente idênticos. Como é possível ver no nosso programa, encontramos um índice ARI de 0.2232 e um AMI de 0.2807, ou seja, são valores extremamente baixos que representam que os grupos não foram muito bem classificados. Podemos partir então para uma abordagem onde vamos utilizar o método de cotovelo para definir o melhor número de Ks, ou seja, número de clusters, para fazer a classificação dos nossos dados. Vamos iniciar o nosso método de cotovelo utilizando as distâncias quadráticas, ou seja, o parâmetro inércia do próprio sklearn. Primeiramente, definimos o intervalo que será de 2 a 20 grupos. Depois aplicamos o método caminhos, utilizando cada valor de cluster, e vamos salvando os valores das distâncias quadradas e do índice de silhueta. Esse coeficiente de silhueta, ele analisa a qualidade de uma partição de cluster, ou seja, o quão bem separado eles estão. O índice pode variar de -1 a 1, sendo que a melhor partição teria valor teórico 1. Agora, vamos partir para a visualização gráfica e, através do método de cotovelo, que a gente vai fazer uma análise graficamente, vamos verificar qual o melhor K, ou seja, qual o melhor número de cluster para fazer essa caracterização. Utilizando o K-Elbow Visualizer da biblioteca Yellowbrick, vemos que o K melhor selecionado é de 10 clusters, o que não bate com a nossa base de dados, já que a classificação se limita a 7 classificações possíveis. O que mostra que apenas a utilização de cluster para realizar a classificação dos dados para essa base não é suficiente. Vamos fazer novamente a análise com base agora no índice de silhueta. Note que para esse caso, a biblioteca do Yellowbrick definiu que o melhor número de cluster seria 2, uma vez que eles utilizam diversos parâmetros para fazer o balanço de qual seria o melhor K dentro do intervalo selecionado. Um deles é justamente a derivada. Podemos presumir que a escolha do número de cluster C2 provém do fato de que de 2 para 3 há uma grande queda no valor do índice de silhueta. Como um dos parâmetros de validação do K na biblioteca é a segunda derivada, pode ser que ele considerou que após uma queda brusca dessa, o índice viria a decair mais, ao invés de aumentar, como podemos observar no intervalo a partir de 3 até 11, onde há um pico no valor da silhueta, e como o índice de silhueta nos mostra o tipo de estrutura encontrada dentro do nosso algoritmo, podemos notar que até 6 clusters não é encontrado nenhuma estrutura, uma vez que o índice está abaixo de 0.25. Acima disso, para clusters de 7 até 20, que foi simulado, percebemos que há um aumento do índice de silhueta, indicando a partir do 7 uma estrutura fraca, pois não alcança o índice de 0.5 para ser considerada uma estrutura razoável. Com isso, temos que considerar outros modelos para o tratamento desses dados.
Isso é tudo. Muito obrigado pela sua atenção.